Boa noite. Meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, sou jornalista, filósofo. Estou tentando me adaptar aqui com o Facebook. Não é a minha ferramenta ideal, eu prefiro... Estou mais adaptado ao YouTube. Mas é o que temos para o momento. E eu, ao mesmo tempo, estou gravando um vídeo com câmera para depois fazer edição e tentar postar no meu canal no YouTube, porque eu estou proibido de fazer lives no YouTube por 90 dias. Então, o pessoal que está estranhando, eu vou postar 2 vídeos juntos. Eu vou postar um anterior que eu não tinha tido tempo e nem condições de saúde. Eu não andei bem por uns dias para poder fazer a orientação do que está acontecendo. Trago boas notícias. Graças a Deus nós temos finalmente boas notícias. E estamos no dia 20 de dezembro de 2022, são 19 horas, e eu estou trazendo boas notícias para o povo brasileiro, tá? Eu vou falar sobre o Diário Oficial da União, ou seja, é algo oficial, né? Então, antes que alguém tente ou pense, comece a pensar na ideia de me censurar, né, o canal do Facebook, que aprenda a ler pelo menos, tá? Antes que alguém com sovaco cabeludo e cabelo roxo resolva, decida que sabe mais do que um cientista político e filósofo e jornalista e professor e produtor cultural e outras cositas más, né? Que tem cursos, certificados, prêmios, isso, aquilo. Antes que você de cabelo roxo tente me censurar, por favor, aprenda a ler pelo menos, tá? Tem o Diário Oficial da União, publicado no dia 19 de 12 de 2022, edição 237, seção 1, página 20, tá? O órgão Presidência da República, Conselho de Governo, Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ok? Resolução CREDEM/GSI-PR, número 23, de 16 de dezembro de 2022. Isso está no diário realmente, tá? Dispõe sobre grupos técnicos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. Na prática, gente, eu vou explicar o que isso significa para vocês. Vou dar um resuminho rápido, né? Mas depois vocês divulguem, compartilhem para o pessoal aí, né? Façam chegar no máximo de pessoas possível, uma vez que eu não tenho mais um grande número de seguidores que eu tinha 35 mil seguidores, né, no meu canal no YouTube. Tá com um pouco mais, tá baixando, infelizmente, porque eu não estou participando lá ativamente, não tenho mais as relações ao vivo. Então peço para o pessoal dar uma passada aqui no meu perfil, na minha fanpage de cientista político, que eventualmente eu vou largar algum vídeo aqui, alguma coisa técnica, alguma coisa séria, uma videoaula como aquelas que eu fazia lá no meu canal no YouTube. Espero que esse não dê problema de áudio como deu o anterior, né? Porque alguém tentou me ligar e aí acabou me atrapalhando e acabou acontecendo isso, tá? Espero que o pessoal esteja me dando condições, que esteja assistindo bem, que esteja ouvindo bem, me deem um ok aí que tá tudo legal, né? O que eu posso passar de informação para vocês é o seguinte, só para dar um resuminho rápido, tá? Ninguém que pensasse em sair da presidência da República faria uma série de conselhos, uma série de grupos organizados nacionalmente nas vésperas do encerramento do seu mandato. O que nós estamos vendo aqui é a criação daquilo que eu vinha pedindo há anos, desde a época de que a Dilma ainda era presidente
do Brasil. Eu pedi o Conselho de Segurança Nacional. Eu sempre pedi o Conselho de Segurança Nacional. Por que eu sempre pedi o Conselho de Segurança Nacional? Porque ele organizado, ele decide de forma majoritária. O Conselho de Segurança Nacional organizado, ele decide se acontece uma intervenção militar ou não. Tá? Então a criação do Conselho de Segurança Nacional, a convocação do Conselho de Segurança Nacional, faz com que aconteça uma possibilidade de uma organização, de uma estrutura que gera o país num momento de crise, numa instituição. Tem uma garantia que depois, se falhar, por qualquer motivo, eu consiga publicar também no YouTube, né, como gravado. Depois eu vou fazer edição, tudo direitinho, vou tentar postar os 2 vídeos entre hoje e amanhã. Mais provável que seja amanhã. Eu vou falar com calma. 1 ano de GLO, não entendi. 1 ano de garantia da lei da ordem para apresentação dos relatórios. Tá? Os relatórios vão ser apresentados em até 1 ano. Esses grupos todos que eu estou falando aqui, eles vão ter que apresentar o relatório em 1 ano. Um ano. Sabe o que significa isso? Que pelo menos Bolsonaro está dizendo, eu vou ficar 1 ano a mais no poder. É isso que está dizendo aqui. Tá? Que esse relatório vai ser apresentado para o presidente. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Tá? Esse relatório está sendo pedido pelo Jair Bolsonaro. Ele está criando todos esses grupos, todas essas organizações. Aí tu me diz assim, se tem esse projeto para apresentar daqui 1 ano, e aí o Lula assume. Tu acha que o Lula vai querer que daqui 1 ano esse tipo de relatório seja apresentado para ele? Mas o Lula nem sequer foi diplomado. Entendeu? Então isso é um relatório para daqui 1 ano. Nesse meio tempo vai sendo formado o relatório. Renata Leite, adeus esquerda, adeus sindicatos e enfraquecimento da esquerda 5 anos. Tá? Então isso é uma situação que tá sendo assim, ó, o relatório vai ser apresentado daqui 1 ano. Para quem vai ser apresentado? Para o Lula? Para o PT? Não. Olha as estruturas que estão sendo criadas. Olha as entidades que estão sendo criadas. O Lula sem diplomação, sem declaração de liberdade. Isso vai ser apresentado para o mundo, sim, mas num processo. Depois do 1º ano de governo do segundo mandato de Bolsonaro. Então fiquem felizes, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Logo, logo vai a informação chegar em todas as mídias, né? Todo mundo vai ficar sabendo que é verdade o que eu estou falando, né? Mas ficam o artigo 49, ficam revogados os seguintes normativos: resolução GSI PR número 14 de 24 de fevereiro de 2022, 2. Resolução GSI PR número 15 de 9 de março de 2022 e 3. Resolução GSI PR número 17 de 29 de março de 2022. Artigo 50. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Já está em vigor. Tá? Já está em vigor. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Este conteúdo não substitui a publicação da versão certificada. Tá? E vocês encontram isso, vou ler de novo, tá? No Diário Oficial da União, publicado em 19/12/2022. Ontem. Entrou em vigor. Ontem.
Tá? Número 23, de 16 de dezembro de 2022. Edição número 237, seção 1, página 20 do Diário Oficial da União. Foi assinado ontem, publicado ontem, né? Mas foi criado no dia 16 de dezembro. Renata Leite, agora que o Moraes não vai publicá-lo no Diário Oficial da União, acho pouco provável. Acho pouco provável. E aí acontece assim, ó, é aquilo que eu estava falando. Não fazendo isso, porque se ele fizer, é crime, tá? É mais um crime. É um crime continuado, mas é um crime comprovado. Porque já está escrito, tá organizado nessa questão. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ah não, mas eu vou publicar igual porque quem está cometendo crime é o Bolsonaro, quem deu golpe de Estado foi o Bolsonaro, porque agora vão começar com um discursinho, ah, o Bolsonaro deu golpe de Estado. Na prática, não houve diplomação do Lula, não foi ainda atestado. Até amanhã, o Alexandre de Moraes tem para publicar. Por que eu estou dizendo até amanhã? Porque depois entra o recesso do judiciário. O recesso legal do judiciário acontece depois do último dia de diplomação previsto, que é o dia 21. Tá? Então o prazo para ele fazer a publicação é até amanhã. E depois disso, o que vier se torna oficial ou não. Crime ou não se torna oficial. Tá? Então, o prazo limite para o Alexandre de Moraes publicar essa questão, quando é que é? Amanhã. Tá? Dia 21. Do dia 22 em diante, pode acontecer qualquer coisa. Aí entra a questão aquela do sargento, que eu não sei se é falso ou não, do indivíduo, que eu não sei se é falso ou não, que era militar, que se dizia militar, estava fardado como militar e foi lá nas manifestações de Brasília dizendo, olha, dia 23 vai estourar o negócio. Das duas, uma. Ou era alguém que queria se organizar para poder fazer a situação da saída dos militares a partir do dia 23, isso, aquilo, tá? Ou, e aí se antecipou, ou foi mandado por algum comandante, alguém que pegou e fez esse tipo de coisa para ele, ou simplesmente era alguém que tinha essa informação, que é a mesma informação, mesmo base lógica, racional, que eu desenvolvo a partir da minha análise de cenário, e isso é pura análise de cenário, não passa disso, que a partir do dia 23 poderia realmente acontecer essa situação. Ou, na minha opinião, 22, um dia antes. Na minha opinião, já um dia antes, ou seja, a partir do dia 22. O dia 21 encerra as diplomações, então não tem... Aí tem a questão do recesso do judiciário. O que eles têm mais para fazer? Não tem mais nada. Tá? E com essa resolução no Diário Oficial, que é oficial, acabou a brincadeira. Tá? Então, assim, ó, na minha opinião, tá? O que acabou? Acabou literalmente todos os temores do povo brasileiro de que Lula fosse assumir a presidência do Brasil. Na minha opinião, tá? Lula não sobe a rampa. Lula não sobe a rampa. Tá?
Por que eu estou dizendo com tanta certeza hoje de que Lula não sobe a rampa? Porque até o presente momento, nada me prova que Lula suba a rampa. E depois dessa resolução, o que nós temos são garantias de lei e ordem e um grupo criado para fazer um relatório que tem que apresentar o resultado daqui um ano. Grupos técnicos para relatórios técnicos de segurança nacional que só daqui um ano tem que apresentar relatório. E que precisam pelo menos ter titular e suplente. Os relatórios não podem ser... aí a gente pensasse, pô, que tipo de relatório vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito e com que pressão vai ser feito esse tipo de coisa. Relatórios técnicos, bem organizados, que serão planejados por essas estruturas técnicas e que levarão um ano para serem organizados. Então, se Alexandre de Moraes, depois de toda aquela pantomima que ele fez no Brasil, para dizer que fez eleição, isso e aquilo, ele não diplomar oficialmente o Lula no Diário Oficial da União até amanhã, ele não diploma mais. Tá? E aí, 1º de janeiro, os parlamentares podem simplesmente dizer assim: está vaga a presidência da República. E o segundo titular, né, será dado a presidência da República, será convocado Jair Bolsonaro e ele assumirá a presidência da República pelo presidente do Senado. Daiane Viviane, sim, o STF continuará o mesmo até que, por qualquer motivo, seja justificada a saída ou a prisão de cada um deles. Mas tudo isso será feito nas 4 linhas, nas formas da lei, com relatórios, com processos, tudo de forma legal. Entendeu? Dificilmente vai acontecer impeachment antes. Tá? Dificilmente vai acontecer impeachment antes. Por que eu digo que dificilmente vai acontecer impeachment antes? Porque esse tipo de situação vai acontecer... Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora pode ter caído o áudio Estão ouvindo? Tá. Porque foi o que aconteceu da outra vez. Tentaram ligar para mim e me derrubaram aqui dessa live. Tá? Os senadores não podem pedir? Podem, mas são os mesmos senadores até fevereiro. Tá? Os mesmos senadores até fevereiro, os mesmos deputados até fevereiro. Fevereiro que eles vão assumir, os novos. Tá? Então, assim, dificilmente vai acontecer a saída deles antes do final do recesso. Tá? Depois, tudo bem, pode acontecer um impeachment normal de cada um deles, alguma coisa com maioria do Congresso, nesse sentido, sim, pode acontecer. Mas é possível, sim, só depois de fevereiro, é possível que aconteça que haja um processo crime sendo reconhecido por parte dos tribunais militares. Né? E como é um estado de exceção, uma situação de GLO, uma situação, né, de estado de segurança nacional, pode ser que eles nem tenham direito de sair do Brasil.
A gente não sabe como é que vai acontecer. Quem vai definir isso vai ser o Diário Oficial da União e as exceções. Porque agora eles estão no mato sem cachorro, não sabe para que lado vão. A imprensa não vai saber o que dizer. Na prática, os meus colegas de imprensa não vão saber o que dizer. Eles vão especular uma série de coisas. Por que eu estou sabendo dizer para vocês, Renata Leite, e o Rodrigo Pacheco não pode ser presidente do Senado de novo, senão já é. Voltando às vacas gordas, porque não tem nada de vaca magra nesse negócio. Tá? Se a gente convocar a Lei de Segurança Nacional, tá? Se a gente convocar a garantia da lei e da ordem, para convocar a garantia da lei e da ordem, para convocar a segurança nacional, a gente precisa fazer tudo isso nas 4 linhas, fazer de forma correta, de forma honesta, da forma constitucional. Nós precisamos organizar o Conselho de Segurança Nacional, e ele precisa ser convocado através do Diário Oficial da União. Pois bem, foi finalmente convocado o Conselho de Segurança Nacional. E isso através de uma série, não só o Conselho de Segurança Nacional, mas uma série de outros conselhos, tá? Que vão organizar o país. E inclusive uma redução de cargos, uma série de organizações pedindo uma orientação de como fazer para gerir determinados grupos através de conselhos e grupos de segurança. Isso na despedida do ano e na despedida do mandato. Então não aparenta em momento algum uma pessoa que está saindo do governo. Na verdade, está dando a entender que é uma pessoa que está organizando o próximo governo, organizando a próxima gestão, né? E através de grupos de observação, grupos que gerenciam e dão literalmente conselhos, né? Ou seja, ficou uma coisa muito democrática. Não é uma coisa assim, eu vou arbitrar e vou tomar todas as decisões. Não. Grupos de inteligência específicos, de áreas específicas, onde vão ser organizados dessa maneira. Eu vou ler a questão e vou mostrar para vocês que isso realmente procede. Eu estou com o diário, só para vocês terem uma noção, tá? Eu estou abrindo aqui para o pessoal do telefone, né, ao vivo, né? E aqui eu vou mostrar para a câmera. Aqui, ó. Diário Oficial da União, Resolução CREDEM, GSI, PR 23, de 16 de dezembro de 2022. Tá? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Tá? O que nós vamos mostrar aqui para vocês agora? Nós vamos mostrar que realmente procede. E, além disso, quero deixar outra informação rapidamente para quem não tem muito tempo a perder, não quer ir muito longe, ou coisa assim, ou quer chamar outras pessoas para falar a respeito desse assunto. A bandeira negra tem vários sentidos. Eu fui fazer algumas pesquisas, tá? O que diz? Nas redes sociais, pega e diz assim, qual o significado da bandeira preta? A intenção da bandeira preta, o modelo de distanciamento controlado, é instituir alerta máximo e reforça a necessidade de cumprimento dos protocolos e regras sanitárias, não o mesmo a decretar lockdown, medida mais extrema que foi adotada por alguns estados em outros países. Isso durante o período da pandemia, né? Modelo de alerta máximo, tá? Então, não necessariamente distanciamento controlado, mas alerta máximo. Em caso de segurança nacional, o alerta máximo, tá? Esse é o significado, um dos significados da bandeira negra, tá? Também está dizendo assim, dependendo da cor da bandeira hasteada, no teatro, antigamente no teatro shakespeariano, né, era possível saber que gênero de peça seria exibida. A bandeira negra significava que a sessão trataria de uma tragédia, tá?
A bandeira branca uma comédia, a bandeira vermelha um drama histórico, tá? Mas desde que a bandeira é utilizada, a bandeira negra, ela pode ser utilizada como luto, né? Ela pode ser utilizada como segurança, como um alerta máximo, ela significa também a possibilidade de tragédia. Na prática, ela está sendo usada no Brasil como estado de segurança, estado de alerta. É isso, na prática. Estado de segurança, tá? Então, entendam que a bandeira negra, nesse caso, como não morreu ninguém, não houve uma declaração de luto por parte do governo, não houve no Diário Oficial da União uma declaração de luto por parte do governo, a bandeira negra aqui tem o significado específico de dizer que está havendo um estado de exceção, um estado de segurança nacional. Ponto? É isso. Vamos tratar então do assunto mais relevante, o assunto mais importante que nós temos aqui. Diário Oficial da União, tá? Dispõe sobre os grupos técnicos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. O ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, na condição de presidente da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, no uso de atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 87 da Constituição, tendo em vista que dispõe o artigo 13 da Lei 13.844, 18 de junho de 2019, o artigo 7º e 8º do Decreto 9.819, de 3 de junho de 2019, resolve, artigo 1º, dispor sobre grupos técnicos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. Artigo 2º. Os grupos técnicos que tratam essa resolução têm como objetivo desenvolver ações e apresentar produtos específicos necessários à implementação das decisões da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. Pois então. Artigo 3º. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para elaboração do Diagnóstico Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas do setor de barragens na área prioritária de águas, proteção das águas. Artigo 4º. O grupo técnico será composto por representantes titulares e suplentes das seguintes instituições. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará o Ministério de Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Mineração, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba e Comitê Brasileiro de Barragens. Tá, eu não li o 1, 2, 3, 4, 5, até o 11, tá? Artigo 5º. No final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre elaboração de diagnóstico nacional de segurança e infraestruturas críticas do setor de barragem. Artigo 6º. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para avaliação de riscos e infraestruturas críticas no setor de energia elétrica na área prioritária de energia. Grande preocupação energética no momento de crise, né? Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República coordenará por meio a. Da Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e B. Da Agência Brasileira de Inteligência. 2. Ministério da Defesa. 3. Ministério de Minas e Energia. 4. Operações Nacionais de Sistema Elétrico. 5. Agência Nacional de Energia Elétrica e 6. Eletrobras e Eletronuclear. Artigo 8º. Ao final dos trabalhos, o Grupo Técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre avaliação de riscos de infraestrutura crítica no setor de energia elétrica.
Artigo 9º. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança e Infraestruturas Críticas para a identificação das ameaças, das vulnerabilidades e das medidas de controle de infraestrutura críticas do setor de petróleo, gás natural, biocombustível e na área prioritária de energia. Artigo 10. O grupo técnico será composto de representantes titulares suplentes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará por meio a. Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e B. Agência Brasileira de Inteligência. 2. Ministério da Defesa. 3. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 4. Ministério de Minas e Energia. 5. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 6. Embrapa Territorial. 7. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 8. Petróleo Brasileiro S.A. 9. Empresa de Pesquisas Energéticas. E 10. Petrobras Transporte S.A. Artigo 11. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre identificação das ameaças, das vulnerabilidades e das medidas de controle das infraestruturas críticas do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Artigo 12. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para avaliação dos riscos de infraestrutura críticas do setor de transporte aéreo da área prioritária de transportes. Artigo 13. O Grupo Técnico terá composto representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará por meio... Ou seja, está tudo vinculado com a Presidência da República, gente. Todas as áreas prioritárias do Brasil. O Brasil está dominado pelo Jair Bolsonaro. É praticamente um 4-2, tá? É um passo do 4-2, mas já está organizado. O esquema, a estrutura, o esqueleto disso saiu no Diário Oficial da União. Então é lei. Virou, tá? É lei. E é um decreto, né? Melhor que um decreto, né? É uma resolução, já está tomada a resolução. Isso é garantia da lei e da ordem, uma resolução de garantia da lei e da ordem, entendeu? E é assim que funciona. Deixa eu ver. Tá, artigo 13. Grupo técnico será composto de representantes titulares suplentes das órgãos e entidades. Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, que coordenará por meio de A. Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e B. Da Agência Brasileira de Inteligência, Ministério da Defesa, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Secretaria Nacional de Aviação Civil, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Secretaria Espacial da Receita Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Infraestrutura Agropecuária e Agência Nacional de Aviação Civil. Vocês podem perceber que é bem democrática a coisa. Então, assim, ó, o que está sendo feito aqui é algo muito amplo e muito democrático. Porque apesar de ser um conselho que aparentemente seria fechado, ele é um conselho institucional e é organizado por uma série de entidades. Então, entidades representativas. Não é algo sem CNPJ, como é o caso do Sem Terra, ou do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? ou de outras entidades que não tenham base, não tenham lastro, né? Tipo Foro de São Paulo, coisa assim. Não. São entidades com CNPJ, com diretoria, identificadas, tudo certinho, tudo correto. Então essa questão é diferente. Quando tu cria esses artigos, quando tu cria essas estruturas, tu está dizendo assim, primeiro, bom, não pretendo sair tão cedo, eu estou organizando algo que vai fazer a coisa acontecer mais adiante, né? Para quem é que vai criar uma estrutura dessas e sair? Quer dizer, tu cria isso e entrega para o PT? Não, né? Isso aí não é algo que tu vai criar e entregar na mão do PT, né? Isso aí é uma estrutura tipicamente de meritocracia e de organização militar.
É algo que dá a entender que alguém vai ficar no poder para desenvolver uma estrutura de segurança nacional, de preservação, né, da nacionalidade, da segurança nacional, né, de todas as estruturas estatais, né, existentes. Então aqui está tudo organizado, não tem nada fora do lugar. Tá? Artigo 14. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico representará a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre avaliação de risco de infraestrutura crítica no setor de transportes aéreos. Então, perceba, todos têm praticamente essa mesma redação. Eles vão prestar relatórios, eles estão sendo convocados, estão sendo definidos quem vão ser, e esses grupos vão prestar, são grupos técnicos, tá? E vão prestar relatórios, e tem um prazo, tem um trabalho para fazer. Eles têm que apresentar, eles estão sendo convocados para prestar relatórios de segurança nacional para a presidência da República. E tudo isso, gente, via através de uma resolução presidencial, né, que está dando limite para a situação, que está dando convocação e limite para a situação. Então, isso não é alguma coisa do tipo assim, ó, bom, a gente está apresentando todo esse relatório. É para quê? Para qual finalidade disso? É para sair do governo? Não. É exatamente para garantir que haja, se tu tem uma insegurança nacional, tu tem que saber por que está acontecendo isso. Se procede, se não procede, tá? Eu tenho uma outra informação, eu vou puxar por aqui para ver se eu acho. Chamada de artigos, tá? O PPGCM, no âmbito do projeto PROCAD Defesa, MDCAPS, Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, Estudos sobre Ajuda Humanitária e Segurança Integrada, organiza a chamada de artigos para o dossiê intitulado, abre aspas, Defesa, Segurança e Tensões nas Fronteiras da América do Sul, fecha aspas, que será publicado na revista. Chamada de artigos, tá? Programa de pós-graduação em Ciências Militares, tá? Então tá aberto para quem quiser se inscrever, né? Isso aí tá no Instagram, então quem quiser procurar, tá? O Instagram é imm.ppgcm. Vou repetir, tá? IMM minúsculo, né? I de índio, MM, M de Maria duas vezes, né? Ponto P de pato duas vezes, G de gato, C de casa, M de Maria, tá? imm.ppgcm, tá? Esse é o Instagram. Certo? Façam seus projetos, né? Quem tiver formação adequada para isso, e encaminhe, tá? Eu dei um coraçãozinho aqui, ó. Artigo 14. Ao final dos... não, tá, isso eu já li. Artigo 15. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para avaliação de risco em infraestruturas críticas do setor de transporte terrestre na área prioritária de transportes. Artigo 16. O Grupo Técnico será composto por representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará por meio de A Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e B, da Agência Brasileira de Inteligência. 2. Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Ministério da Defesa, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Engenharia e Construção do Exército, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Artigo 17, ao final dos trabalhos, o Grupo Técnico apresentará ao Câmara das Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre a avaliação de riscos e infraestruturas críticas do setor de transportes terrestres. Artigo 18. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para a elaboração de aplicação de análise das respostas de questionários de coletas de informações para avaliação de riscos e infraestruturas críticas das áreas prioritárias de biossegurança e bioproteção. Artigo 19. O Grupo Técnico será composto por representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará por meio de sempre a Presidência da República, tá? Então coordena tudo, está coordenando todas as estruturas, todos os conselhos, né? Todos os grupos técnicos, são grupos realmente técnicos, para que vocês, para que todos possam ver. Então, o que eu estou fazendo aqui, desculpa para quem está assistindo ao vivo, mas é para garantir que todo mundo tenha acesso a essa informação depois, tá? Vamos retomar então, né? Essa situação que está sendo apresentada, tá? Ela está garantindo que todas as estruturas fiquem na mão do governo, todas, tá? E isso vai garantir, né, a garantia da lei e da ordem, literalmente, mas feito de modo técnico por entidades técnicas, né, e todas representativas do setor. Então não tem nada de arbitrário nisso, decisão só exclusiva do Bolsonaro. Não, são conselhos que estão prestando relatórios e de segurança nacional. Então é garantia da lei e da ordem e da segurança nacional, tá? E tudo isso de maneira nas 4 linhas, como sempre o Bolsonaro disse que ia fazer, tá? Isso é uma baita de uma organização e gerando o Conselho de Segurança Nacional. Esse é o Conselho de Segurança Nacional estendido. Ele é muito amplo e está dando um baita lastro, porque é extremamente técnico. Impossível que qualquer entidade internacional possa questionar algo com tamanha grandeza, com tamanha organização, com tamanha maestria. Nunca foi feito nada parecido, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo se viu algo tão democrático e com tanta base, com tanto lastro para apresentação de relatórios, de dados, de informações técnicas por entidades com lastro, todas as entidades com lastro. Isso garante uma série de organizações futuras, né? Isso não é uma postura típica de um governo de esquerda, um governo do PT, não era esse o projeto do Lula, não era esse o projeto do PT. Então nada aqui dá a entender de que Bolsonaro vai realmente permitir a subida da rampa de Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, mostra exatamente o contrário. Mostra que existe aqui uma questão de segurança nacional que está sendo verificada e os riscos todos esses estão sendo levantados por parte de entidades, não pelo Bolsonaro, entidades, tá? E aí vão ser prestados os relatórios. E como eu disse, como tem ainda o MMPPGCM fazendo também estudos a respeito disso, e outros órgãos nacionais também estão organizando isso, você tem chance ainda de participar e colaborar com as Forças Armadas a partir de suas teses técnicas, científicas, acadêmicas, né, de forma para poder colaborar de alguma maneira apresentando o seu próprio relatório, né, caso você já tenha alguma informação, alguma coisa do seu setor, da sua área e queira colaborar, né, com a revista e que tenha valor realmente acadêmico, valor realmente científico. É claro que vai ser avaliado, né, vai ser verificado se procede ou não, mas está aberta a inscrição para esse tipo de situação.
Artigo 20. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico representará a Câmara de Relações Exteriores. A parte de meio ambiente foi fantástica, eu não sei se... né? Segurança de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério de Justiça e Segurança Pública, Ministério de Defesa, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério de Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Ministério do Meio Ambiente. Tudo da área do meio ambiente, em todas as áreas, saúde e meio ambiente, trabalhadas nesse grupo técnico. Aí o artigo 20, ao final dos trabalhos, o grupo técnico representará a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relatório sobre elaboração de aplicações de análise de resposta e questionário de coleta de informações para avaliação de riscos da infraestrutura crítica na área prioritária de biossegurança e bioproteção. Artigo 21. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança e Infraestruturas Críticas para o desenvolvimento de estudos independentes do setor de defesa na área prioritária de defesa. Chegamos na parte que nos interessa. Artigo 22. O grupo técnico será composto de representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. Como se fosse alguma novidade para vocês, né? Olha os grupos que farão parte desse grupo. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República coordenará o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando Aeronáutico. Conselho de Segurança Nacional. Tá? Então essa é uma excelente notícia, não tinha como ser melhor notícia. Tá? O artigo 23, ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara das Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre o desenvolvimento de estudos e interdependências do setor de defesa. Artigo 24. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para a elaboração da lista priorizada de infraestruturas críticas identificadas no setor de governo digital, da área de prioritário do governo digital. Entra aqui a questão digital, ou seja, os ataques das redes sociais. Entenderam? Situações como a censura digital, por exemplo. Preste atenção. O Ministério da Economia, que o coordenará por meio de A. Departamento de Privacidade e Segurança da Informação. 2. Gabinete e Secretaria do Governo Digital. C. Do Departamento de Inteligência de Dados. D. Do Departamento de Plataformas e do Departamento de Canais e Identidade Digital. 2. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que exercerá a coordenação junta por meio da Secretaria da Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, B. Da Agência Brasileira de Inteligência e C. Do Departamento de Segurança da Informação. 3. Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 4. Secretaria-Geral da Presidência da República por meio da Secretaria Especial de Modernização do Estado. 5. Serviço Federal de Processamento de Dados e 6. Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social. Ou seja, trata aqui da segurança digital do governo, do Estado, né, e do país. Então, se houver uma interferência estrangeira na segurança nacional brasileira, vai bater de frente com isso aí. Tá? Vai bater de frente com isso aí. A questão da censura digital que está acontecendo por agências estrangeiras que estão censurando o povo brasileiro, bate de frente com esse tipo de coisa aí. Tá? Artigo 26. Ao final dos trabalhos, o Grupo Técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre a elaboração de lista priorizada de infraestrutura críticas na área prioritária do governo digital. Porque assim, o próprio governo, os próprios deputados, senadores, né, todos eles, aqui Renata Leite, tomara que o Bolsonaro tome uma atitude, ele pode ser preso, os filhos não poderá mais ser preso, porque na verdade o que está acontecendo é que isso aí é o Conselho de Segurança Nacional, que na verdade assegura exatamente o contrário, Renata. Isso assegura exatamente o contrário.
o Bolsonaro, na verdade, porque aqui o que aconteceria seria o seguinte: tem o Conselho de Segurança Nacional. Quem é que coordena tudo isso agora? O Bolsonaro, o governo, o executivo, tá? Que está com base, inclusive, com lastro das forças militares. Para fazer algo assim, para fazer essa convocação, tá? Convocação de relatórios, e aqui não há golpe nenhum nessa situação, porque que não há golpe nesse processo? Porque ele não está dizendo, eu estou assumindo a presidência da República para o próximo governo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Eu criei conselhos e eu estou pedindo para que todos os conselhos me prestem relatórios sobre as informações de segurança nacional. Então, com esses relatórios desses conselhos de segurança nacional, está instituído a garantia da lei e da ordem, tá? E está com a bandeira preta, está dizendo assim, ó, estamos sob ataque, estamos sobre questão de segurança nacional, e ele está solicitando para que esse Conselho de Segurança Nacional apresente para ele os problemas identificados em cada setor, em cada área, os riscos de cada área e o que se pode apresentar como solução possível e viável. Então, qualquer situação que for tentada contra ele, dá prisão imediata e pior, tá? Pode ser considerado crime de além de crime de lesa pátria, né? Crime contra a segurança nacional, crime de traição. Então, qualquer atitude daqui para diante, numa situação de estado de exceção, se faz a exceção. Pode ser considerado um crime gravíssimo, levando diretamente à prisão. O que não foi feito nada disso ainda? Prisão, por exemplo, tá? Porque na prática, o que está sendo verificado é, tecnicamente, o que cada um vai apresentar como relatório. O que realmente apresenta a situação. Aí todos esses relatórios vão servir para criar um grande documento nacional e internacional que será apresentado para qualquer nação, em qualquer língua, né, porque inclusive um dos órgãos que está organizando isso, como se percebe em todas as leituras que eu estou fazendo, é exatamente a relação exterior, né? Então a preocupação do Brasil de mostrar para o mundo que isso está acontecendo. Né? E não é só uma questão de mostrar para o seu próprio povo, para o continente brasileiro, porque é um país continental. Não, também está havendo a preocupação aqui de mostrar para o mundo que aquilo ali vai evitar sanções, exatamente, para evitar sanções. Vai mostrar para o mundo inteiro, que aquilo ali está acontecendo no Brasil, e aí quem está dando lastro para eles são entidades com CNPJs, sanções internacionais não acontecerão, porque as entidades que estão sendo apresentadas são entidades técnicas. E aí está sendo mostrado que existe ali toda uma verificação técnica. Não tem nada de golpismo nesse negócio. Apresentando os relatórios estão dizendo que aconteceu isso, estamos num estado de exceção, estamos sob ataque do judiciário, por exemplo, que pode acontecer, né, de declarar isso, mostrar, comprovar, esse tipo de coisa. Os relatórios comprovarem que existe irregularidades e inconstitucionalidades no processo, e aí apresentar tudo isso para as nações estrangeiras, comprovando que há uma necessidade de uma ruptura institucional, de uma reorganização, de um reordenamento administrativo e técnico no nosso país. Então tudo isso feito nas 4 linhas, né? Houve fraude eleitoral, isso e aquilo outro, né? Tudo isso sendo mostrado, né? Mas a partir de técnica e a partir de entidades, né? Então aqui, o grupo técnico será composto de representantes titulares suplentes dos órgãos. Aí o 27, né? Fica instituído o grupo trabalho de acompanhamento e elaboração de projetos básicos no executivo e na construção do laboratório NB4,
na área prioritária de biossegurança e bioproteção. Isso aí é para a próxima Covid, né, que ia acontecer, tá? Então, biossegurança, tá? Para ataques biológicos, tá? Que podem ser programados ou não, né? Podem ser planejados ou não. O artigo 28, né, técnico será composto por representante titular dos suplentes dos seguintes órgãos: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que coordenará o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tá? Então é bem séria a questão. Artigo 29. Ao final dos trabalhos, o grupo de trabalho apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha só, sempre a mesma frase. Ao final dos trabalhos, o grupo de trabalho apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório. Ou seja, duas entidades, né, apresentará para as duas entidades conjuntas, que estarão unidas para lerem o mesmo material e tirarem a conclusão, sobre o acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivo de construção do laboratório NB4, na área prioritária de biossegurança e bioproteção. Então, para futuros ataques nacionais ou internacionais, né? Que podem ser de um mero vírus que não tenha nenhuma relação direta com um ataque biológico planejado, ou sim. Artigo 30. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para o acompanhamento do setor de abastecimento urbano de águas, na área prioritária de águas. Isso é muito importante. Nós temos o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos de água potável do planeta, né? Então é extremamente importante esse tipo de coisa. Inclusive, isso garante, assegura que nós tenhamos uma das maiores produções de alimentos do planeta e sejamos o celeiro do mundo. E é extremamente importante que a gente tenha preservação das nossas águas, né? O grupo técnico será composto por representantes titulares suplentes das seguintes instituições: o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento e Associação Brasileira de Concessionária Privada de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Na prática, Bolsonaro está tomando conta dos estados e dos municípios. Na prática. Essa GLO, ela interfere a partir desse gabinete, desse grupo técnico específico, interfere nos estados e nos municípios as ações sobre eles. Ou seja, é literalmente 142. É praticamente 142. Porque vai tomar definição a partir desses relatórios, do grupo técnico. Tá? E aí tem associações dessas entidades que estão organizadas nesse sentido, explicando o que está acontecendo, quais são os problemas dessas entidades. Se a Venezuela ou a Colômbia atacarem o Brasil, algum país poderia se aliar ao Brasil para nos ajudar? Isso seria possível? Sim, tem pelo menos 2, pelo que se sabe, que já estão prontos e dispostos a colaborar com o Brasil. Não sei exatamente quais são esses, e se soubesse também não diria, né? E pelo menos 2, no mínimo 2, tá ok? Mas não se preocupa que a gente não estará sozinho. E com certeza outros se somarão a essa questão também. A gente não estará sozinho. E a gente dá conta. Acredite se quiser, a gente dá conta, tá? Artigo 32. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional o relatório sobre o acompanhamento do setor de abastecimento urbano de águas. Artigo 33. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas para o acompanhamento do setor de finanças da área prioritária de finanças,
O Lula nem assumiu e já derrubou a Bolsa de Valores brasileira trocentas vezes e reduziu consideravelmente o valor das nossas estatais, né? Então a questão econômica é algo prioritário e com certeza a gente vai precisar retomar a questão para evitar que haja inflação e perda da nossa economia como estava acontecendo simplesmente por essa ameaça dele chegar ao poder, né? Artigo 34, o grupo técnico será composto por representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, coordenará por meio a Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e a Agência Brasileira de Inteligência, tá? O Ministério da Economia, Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil, Secretaria de Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Serviço Federal de Processamento de Dados. Tá? Então, na prática, entidades técnicas dizendo o risco que poderia acontecer com determinadas situações contra a segurança nacional na questão econômica. Tá? E tudo isso sendo apresentado num relatório. Eu não sei, eu estou feliz, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou feliz pelo tudo que eu estou vendo aqui e tudo que eu estou mostrando para vocês. É um baita de um trabalho. São tudo na mão do governo, tudo controlado pelo governo. Parece que o cara vai querer sair? Não, né? É pelo contrário. Artigo 35. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre acompanhamento dos setores de finanças. Artigo 36. Fica instituído o grupo técnico de segurança de infraestruturas críticas para o acompanhamento do setor de transportes aquaviários na área prioritária de transportes. Aí fica, como disse, a segurança dos mares brasileiros e das nossas águas, né? Mas principalmente águas navegáveis. Aí entra a marinha, já entra a questão da marinha. Tá? O grupo técnico será composto por representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o que coordenará por meio da Segurança de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional e a Agência Brasileira de Inteligência, Ministério da Defesa, Ministério da Infraestrutura, Comissão Nacional de Segurança Pública dos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, viu o que eu estava falando, Comando da Marinha, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, Agência Nacional de Transportes Aquaviários e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Artigo 38. Ao final dos trabalhos, o grupo técnico apresentará à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional relatório sobre acompanhamento do setor de transportes aquaviários. Aí entra a questão da pirataria, de uma série de coisas, dos ataques estrangeiros por vias marítimas, né? Que alguém tentasse invadir o Brasil de alguma maneira, né? Poluição que aconteceu da Venezuela jogar aqueles tonéis de óleo no passado, coisas assim que danificaram o nosso ecossistema. Até hoje não foi, eles não fizeram. Por isso que essas em outras, né, fizeram com que Nicolás Maduro não pudesse, fosse persona não grata e não pudesse vir aqui, né, no Brasil, nunca mais. Por quê? Porque ele fez um ataque ao Brasil, tá? Então, o óleo do Nordeste, exatamente. Tem gente que não lembra disso, mas, cara, para lembrar das coisas é uma coisa, né? Você já deve ter percebido isso. Artigo 39. Fica instituído o Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de Comunicação para o acompanhamento de setores de telecomunicações, radiodifusão e de serviços postais da área prioritária de comunicações. E você sabe por que eu estou feliz desse jeito? Rede Globo, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Vai ter relatório. Vai ter relatório. Tá? O grupo técnico será composto por representantes titulares e suplentes das seguintes instituições:
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que coordenará o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações. Viu, Agência Lupa? Viu, Agência Lupa? Facebook, YouTube. Que legal, né, gente? Pô. Comando da Marinha, Comando do Exército, Comando da Aeronáutica, Agência Nacional de Telecomunicações, Empresa Brasil de Comunicação, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sindicato Nacional de Empresa de Telefonia e do Serviço Móvel Celular e Pessoal, Associação Brasileira de Rádio e Televisão e Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Gente, assim, ó, isso aqui, o Renato dizendo, o silêncio dele é muito ruim. Na verdade, assim, ó, o silêncio dele é excelente. Tudo que ele falasse seria usado contra ele. Tá? Isso aqui é mais do que um grito. Isso aqui é tudo preto no branco, tá? Isso aqui é tudo organizado, tudo tranquilo, sem rompantes, sem desespero, sem nada, tá? É um ato técnico, é um ato organizado. São entidades que vão apresentar relatórios, esses relatórios vão apresentar problemas e vão apresentar possíveis soluções. E uma vez identificado uma série de situações que apresentem, seja verificado uma série de crimes possíveis terem acontecido, esses crimes vão ser, eles poderão ser, né, de alguma maneira, não só identificadas as pessoas ou entidades que fizeram esses crimes, como também serão punidos, tá, nas formas da lei. Mas não é uma lei qualquer, nós estamos sobre garantia de lei e ordem, né? A garantia de lei e ordem, ela obriga necessariamente que a gente tenha uma questão de uma legislação própria, né, que é o estado de exceção. O estado de exceção se faz a exceção, né? Entra aqui questões de soberania nacional, de defesa da pátria, defesa da nação, defesa do povo brasileiro, né? E os crimes cometidos dentro desse período são ainda mais graves que os outros. Então, se você está num crime continuado, né, e aquele crime é identificado dentro desse período, isso aparece no relatório. Aquilo que você vinha praticando como crime, você continua praticando como crime uma vez que existe a GLO. Ah, mas ninguém avisou que tinha GLO. Bom, se a gente avisasse, vocês iam parar de fazer os crimes, né? Então, a GLO, ela entrou tudo direitinho, nas formas da Constituição, foi em algum momento apresentado isso, não só no Diário Oficial da União, né? Mas o estado de exceção se faz exceção. Aí a Renata diz assim, o estado de exceção é mais rigoroso que o estado de defesa ou o sítio. Não, o estado de exceção é o estado de defesa ou sítio, né? O que é o estado de defesa? O estado de defesa é o estado de defesa da pátria, tá? De organização da pátria, na questão da defesa, que nós estamos vendo aqui acontecer na prática, né? Ele está organizado através, no estado de defesa, a gente gera uma série de organizações para dizer, olha, o que está acontecendo? Por que a gente está fazendo esse estado de defesa? Da outra vez que aconteceu, não teve tempo de fazer tudo isso. Em 64, não houve condições de fazer isso, né? Quando houve o combate aos comunistas, na intentona comunista, também não teve tempo de fazer esse tipo de coisa.
Esse é o terceiro ataque que o Brasil está sofrendo do comunismo no Brasil. Terceiro, tá? E nesse caso, nenhum dos outros casos houve tempo hábil para se organizar alguma coisa. Então, eles retornaram. Agora, estão sendo criados, houve tempo para se organizar, houve tempo para pensar numa estratégia de dar corda para eles e deixar eles esticarem a corda de tudo quanto era jeito. E aí eles pegaram e fizeram todos os crimes que quiseram cometer, fizeram todas as atrocidades que quiseram fazer, e a gente filmando, registrando, tendo provas, mostrando essa situação, gerando relatórios, criando essas situações. E na verdade esses relatórios que estão para serem apresentados, muitos deles já estão criados. Estavam criando documentos. Exatamente. Tá? E aí o estado de sítio é sitiar o Brasil, é organizar o Brasil, sitiar o Brasil com uma questão de segurança. Então, o que aconteceu com as Forças Armadas nas últimas semanas? Nós fechamos fronteiras. Não sei quanto tempo eu perdi de gravação aqui. Vou tentar compensar com algumas informações rápidas. Não deem mole para bandido, tá? No caso das prisões, não coloquem bandido junto com político. Se acontecer de ter as prisões desses marginais, né, desses corruptos do Brasil, não coloquem junto com bandidos. Foi isso que aconteceu, Diego, em 64, e a gente não pode deixar acontecer de novo, tá? Então agora, vamos terminar, faltam um pouquinhos aqui. Artigo 43. Poderão ser convidados para participar das reuniões de grupos técnicos de trabalho sem direito a votos, outros representantes dos órgãos e das entidades que já o compõem, considerando a especificidade dos temas e especialização dos servidores e a necessidade atestada de contribuição da construção dos estudos, objetivando os melhores resultados dos trabalhos. Tá? Então, assim, se tu tem uma entidade, alguma coisa que faça parte indiretamente desses grupos todos, tu pode até ir lá e apresentar um relatório, apresentar uma proposta. Não vai ter direito ao voto, né? Mas vai apresentar o teu relatório e ele pode ser anexado de alguma maneira, colaborar de alguma maneira com essas entidades. Então, faz parte de alguma dessas entidades, alguma outra entidade que colabora, né, nesse sentido, pode agregar valor, não vai ter direito ao voto, porque essas são as entidades convocadas, mas vai poder colaborar de alguma maneira com o processo. Tá? Tá previsto no artigo 43. Parágrafo único. Poderão ser convidados ainda especialistas dos demais órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital, municipal e de instituições privadas. Tá? Se alguém quiser me convocar, estou à disposição. Tá? Incluídas as organizações não governamentais, ou seja, ONGs, qualquer entidade privada, né, associações de ex-militares, por exemplo, podem participar. O artigo 43 aqui dá essa condição. Que terão sua participação justificada em razão da pauta sem direito a voto. Tá? Não terá direito a voto. Artigo 45. As reuniões dos grupos técnicos que tratam do artigo 27 a 38 acontecerão conforme a convocação da coordenação, sendo no mínimo 3 reuniões por setor no período de vigência do grupo. Tá? Então, olha só. Mínimo de 3 reuniões para cada grupo. Tá? No período de vigência do grupo. (27 a 38). Tá? Artigo 46. Os membros dos grupos técnicos e de trabalho que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão
presencialmente ou por meio de videoconferência, tá? E os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. Então a coisa, para agilizar, vai acontecer via videoconferência. Tá? Eles já têm os grupos definidos, já sabem quem são, sabe quem tem direito ao voto, sabe quem vai ser eles têm 10 dias para levantar o titular e o suplente, e vão acontecer as reuniões via videoconferência. Deixando muito clara essa situação. E esse estado que está sendo criado, essa situação que está sendo criada agora. Tá? Ele tem um prazo de 10 dias. O que está acontecendo na prática? Os relatórios não vão ser apresentados para o Lula. Não vão. Lula não vai subir a rampa. Tá bom? Dia 1º, Lula vai subir a rampa. Primeiro, alguém daqui viu sair no Diário Oficial da União, em algum Diário Oficial da União, a diplomação do Lula? Se o Lula não foi diplomado, como é que ele vai subir a rampa? Ah, mas ele foi diplomado de fato, mas de direito não. Não foi publicado no Diário Oficial da União. Tá? Se não foi publicado no Diário Oficial da União, não vai. Lula não vai subir a rampa. Outra situação. Esse relatório aqui diz assim: 10 dias para apresentar o titular e o suplente. Mínimo de 3 reuniões reais e virtuais. Nós temos tempo dentro desse governo para que o relatório seja apresentado para o Bolsonaro, caso o Bolsonaro saia? E se o relatório vai ser apresentado para o Bolsonaro, quer dizer o quê? Dia 1º de janeiro ele não vai entregar o cargo. Já está dito. É o que está escrito aqui. Diário Oficial da União. Ele não vai entregar o cargo. Tá entendendo? Entenderam a situação? Pelos prazos estipulados e pelas situações organizadas, isso aí vai ser apresentado para o Lula, que nem saiu no Diário Oficial da União? Se você é um técnico, diz assim, tudo bem, só um pouquinho. Eu tenho que apresentar isso para quem? Quem é que vai ser diplomado? Quem é que vai estar lá? O que vai acontecer? Tá? Então é essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? O que na prática está acontecendo? Está sendo criada uma série de grupos de defesa, grupos de segurança. Esses grupos estão determinados a apresentar relatórios para o Conselho de Segurança Nacional. O Conselho de Segurança Nacional é uma situação de um estado de exceção. A bandeira preta que está estipulada lá em Brasília significa que nós estamos num estado de atenção, num estado de segurança, num estado de alerta, tá? Um estado de tensão, tá? E isso significa que não é o convencional, não é o tradicional, é a exceção, e na exceção se faz a exceção, tá? E por isso não vai haver posse do Lula, não.
Vai haver uma sequência de fatos. E aí, daqui a pouco, a imprensa vai começar a acordar para isso, que a imprensa ainda não acordou para isso. Eles vão começar a falar nas redes sociais: ah, Bolsonaro deu golpe de Estado. Não, não deu. Não deu. Garantia da lei e da ordem. Garantia da lei e da ordem. Tá? E dentro dessa garantia da lei e da ordem, uma resolução no Diário Oficial da União, onde não saiu a diplomação do Lula, tá? Organizando grupos de análise, todos técnicos, e que ninguém até agora, exceto eu, como não posso fazer isso no meu canal no YouTube porque eu estou censurado lá por 90 dias, aqui no meu Facebook, para um grupo limitado de pessoas, que depois divulga isso para o pessoal, né? Divulguem, compartilhem, né? Entrem fiquem aqui no meu perfil, na minha fanpage de cientista político, né? Chamem as pessoas para minha fanpage de cientista político, dê um likezinho aqui, para que esse tipo de situação coloque o Brasil no prumo. Só que isso, gente, eu vou dizer uma coisa. Essa bandeira aqui, quando é invertida, é pedido de socorro. Não precisa inverter ela agora. Tá? A gente pode ir para frente pode ir para frente dos quartéis e reforçar os grupos lá. Até, aliás, hoje teve gente lá. Teve um cara, eu não sei se é sargento de verdade, tá? Na verdade ele não estava nem com identificação, ninguém sabe quem ele é. Ele foi lá para os grupos lá e começou a dizer que no dia 23 ia estourar coisa. O meu último vídeo aqui, eu peguei e falei a respeito dessa situação. Falei, olha, depois das diplomações vai estourar alguma coisa. Quem acompanhou meu último vídeo sabe se eu estou falando a verdade ou não, tá? Depois do dia 23 vai estourar alguma coisa, tá? E aí? Tá? A situação... Bom, nós estamos aqui no dia 20, tá? O dia 22 ou 23 ia estourar alguma coisa. Por quê? Porque ia acabar a diplomação. Tá? Ia acabar a diplomação no dia... Ia acabar a diplomação no dia 21, tá? E no dia 22, as diplomações acabam amanhã, né? Renato, você pode explicar por que a diplomação do Lula não saiu no Diário Oficial? Porque é do interesse da esquerda, algum setor proibiu? Não, ninguém proíbe nada. Ele foi, teoricamente, o presidente eleito, né? Ele poderia publicar. Aliás, não é que ele poderia publicar. Quem é que publica numa situação dessas? O Tribunal Superior Eleitoral é que publica. Os tribunais regionais publicam os deputados federais, os governadores, os senadores eleitos por cada estado, né? Deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Eles publicam os TRS. No caso do presidente da República, quem publica é o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o Alexandre de Moraes, que é o presidente. Não publicou. Ele tem um espaço dele, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, eles têm espaços próprios dentro do Diário Oficial da União. Então não tem nada a ver, eles só precisam emitir essa informação lá para o Diário Oficial da União. Como o Senado, né, tem espaço próprio, como a Câmara dos Deputados tem espaço próprio, não publicaram porque não quiseram. Entendeu? Então é uma situação assim. Por que eles não publicaram? Porque é comprovação oficial de crime. É declaração de crime. Eles fizeram a coisa errada e eles sabem que fizeram errado.
entendeu? Eles sabem que cometeram um crime, que aquilo ali é um ato ilegal, que eles estão diplomando uma pessoa que tem ficha suja, que não tá, que foi liberto, ele não foi inocentado. Onde é que está declarado a inocência do Lula? Onde é que está declarado que ele foi inocentado de todos aqueles processos? Não tem. Ele tinha trocentos processos. Cadê a inocência dele dos processos? Tá? Simplesmente apagaram das redes sociais todos os processos todos os processos em andamento do Lula, como se ele não tivesse nunca tido nenhum processo contra ele. O cara tem trocentos processos. E a gente tem os registros disso nos nossos computadores, nos nossos. Não é só eu, várias pessoas. Né? Quantas pessoas quiserem podem publicar tranquilamente. O que acontece é que o pessoal fica censurando, né? Dizendo que a gente está fazendo fake news. Só que não é fake news, é verdade. O cara nunca foi inocentado. Tá? E aí um criminoso ocupar o maior cargo da presidência do Brasil, né? O maior cargo brasileiro, de controle da nação, de controle da soberania nacional, é um risco contra a soberania nacional. E isso provavelmente vai aparecer nos processos, nos relatórios. Tá? E vão apresentar todos os setores, todas as questões jurídicas vão ser apresentadas. Em algum momento isso vai estourar. Tá? Está sobre o júdice, mas não assim, porque foi colocado, foi pedido orientação do presidente para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fez vistas grossas, se calou diante da situação, e fez como se ignorou, como se não tivesse ido com ele. Todos os pedidos do presidente foram ignorados. Então o que ele fez? Aguardou as informações por parte dos dois tribunais, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal de Justiça Militar, que são dois tribunais diferentes, né? E esses tribunais têm processos que estão sendo apresentados por advogados, né, por setores, por grupos de advogados, que estão apresentando processos, crimes contra Alexandre de Moraes, contra os outros ministros e contra o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né, por prevaricação, por uma série de outros crimes que estão acontecendo. Em algum momento isso também vai ser apresentado como um relatório, porque faz parte. Tá? E aí vem somar uma série de informações que, quando chegar na hora tá sobre o júdice, nesse sentido, quando chegar a hora de apresentar isso para a imprensa internacional, para questões de relatórios, nós vamos fazer um boicote no Brasil, nós vamos, né, impedir que haja relação comercial com o Brasil. Faz o seguinte, dá uma lidinha nisso aqui antes, tá? Vê as entidades que estão participando, vê quem fez o relatório, por que está apresentando isso, faz isso, tá? Depois tu diz pra gente, eu não quero mais negócio com o Brasil. Olha o que tu vai perder aqui em matéria de dinheiro, olha o que tu vai perder aqui em matéria de negócio. E olha só o que estava acontecendo aqui. Tu vai querer que o nosso país continue dessa maneira? Sim, eles enfiaram os pés pelas mãos, literalmente. Eles fizeram tudo que tinham que fazer para tentar permanecer no poder, só que fizeram errado, né? E aí o meu medo agora não é nem que eles percam o poder, porque perder o poder eles já praticamente perderam. Tá tranquilo, tá? O que vai acontecer? Como é que a gente vai? Onde é que a gente vai prender essa turma toda? Essa é a minha preocupação, tá? Porque eu não... Para quem é vantagem que essa turma morra? Para eles. Viram mártires. Mas a gente vai ir para a guerra, a gente vai... Eles são covardes demais para pegar em arma e ir. Eles não são revolucionários de verdade.
são um revolucionário de iPhone, ai meu Deus, sabe? Eles não são. Quando eles querem, olha, o único que é honesto mesmo, comunista honesto de verdade, até onde eu sei, é o José Dirceu, que foi tirar férias em Cuba. Mas claro, ele foi para os hotéis de Cuba, ele não foi para a área pobre de Cuba, não. Ele fica nos hotéis de Cuba. Lá com R$ 1 tu vive nababescamente lá em Cuba, né? Porque o real lá é super valorizado. Então R$ 1 lá tu gasta tu consegue fazer coisas e coisas lá. Lá o centavo do real tá valendo o rio de dinheiro, tá? Mas ele pelo menos foi para Cuba. Então eu pegar os outros que se dizem da cultura, isso, aquilo, né? Por exemplo, o Joan Willis, não, foi para a França, foi para a Itália, foi para os outros lugares, né, do mundo. Eles vão para a Europa, eles não vão para o Brasil, né, para Cuba, ou para China, ou para Coreia do Norte, ou para Argentina. Não, eles só vão para lugares, né? Ah, não. Honesto, comunista honesto, vai para Cuba. Só que vai para a área VIP da Cuba, né? Vai para os hotéis, lá para a parte dos turistas, não vai exatamente para a área do povo mesmo, né? Tem essas situações. A China, por exemplo, quando foi para a China para a questão da lá das Olimpíadas, o negócio, né? O que aconteceu? O pessoal foi para a área VIP, né? Foi para a área onde não tinha problema, isso, aquilo, mas tenta ver como é que é uma prisão na China para tu ver como é que é o negócio. Pô, tu nem chega lá perto, né? Tu nem chega, porque as coisas lá, eles colocam as prisões no meio do deserto, para o cara não fugir, se tu, dependendo da forma, se tu não morre de fome, de sede, não sei assim, tu morre com um tiro na cabeça. Os caras têm snipers em todos os cantos, né, desses desertos, para que tu, depois que tu tá quase pensando assim, vou me salvar, toma um tiro na cabeça. Né? E essa é a liberdade chinesa, né? Que tu não tem direito de protestar, não tem direito de pensar, de agir, de se manifestar. Inclusive é o que estava acontecendo. Quem dava um like naqueles protestos que estava acontecendo na China há uns tempos atrás era preso. O like, cara. Quem dava um like. Tá? É isso que acontece. Se o Moraes publicar no Diário Oficial da União, a diplomação do Lula, ele praticamente se suicidou. Não, mas ele até pode tentar. Ele pode. É o direito dele. Só que se ele não publicar, também não está eleito Lula. Entendeu? E aí se mantém o Bolsonaro. Ou na prática, na prática, o que acontece é que o poder fica vago. Se lembra em 64 que aconteceu? Em 64, o Congresso Nacional declarou o poder vago. E aí os militares entraram. Tá? Então, se não houver a diplomação oficial do Lula no Diário Oficial da União até o último dia desse ano, e o Alexandre de Moraes se omitir a esse respeito, na prática, o Congresso Nacional, diplomado, né, que foram diplomados pelos estados, pode fazer a chamada da declaração de que o poder está vago. Porque não houve diplomação do Lula. Se não houve diplomação, não pode haver posse. Tá? Então, na prática, é isso que pode acontecer. E como toda essa organização aqui, só para completar aqui, artigo 47, as atividades dos grupos técnicos e de trabalho serão concluídas no prazo de 1 ano, a contar da data da publicação do ato de designação dos representantes titulares e suplentes de cada órgão ou entidade que compõe.
Gente, eles estão dando prazo de 1 ano. Olha só. Estão gastando todas as minhas baterias. Tá, mas agora está acabando, já está acabando esse material. Bom, e o Rodrigo Pacheco não pode ser presidente do Senado de novo, senão já era. Tá. Realmente, ele não pode, tá? Mas o que acontece? Dificilmente ele vai ter maioria, né? Claro que pode ser uma situação também aí que entra questão de segurança nacional, tá? É muito importante. Se a questão entra como segurança nacional e entra como questão do Tribunal de Justiça Militar e o Supremo Tribunal Militar, né, como questão de segurança nacional, pode ser que seja dada a voz de prisão. Por isso que eu estou dizendo, para eles antes, tá? Então a minha opinião, a minha observação a respeito disso é que talvez não haja uma situação de impeachment imediato a respeito disso. Eles podem ser posteriormente cassados seus direitos, tá? Mas ele pode ser dada a voz de prisão antes disso por crimes contra a soberania nacional e crimes de lesa pátria, por questões de GLO, tá? Então, assim, não está descartada essa situação, não está descartada essa possibilidade. Isso aí nos próximos diários oficiais pode acontecer. E no momento que o Bolsonaro assume, tá? E aí não é uma questão dele querer ou não querer, porque se não tiver outro candidato em condições de assumir, tá? Não houve diplomação do Lula oficial, tá? O presidente anterior eleito foi candidato, chegou no segundo turno. Ele está disponível? Está. É dada automaticamente a presidência da República para ele, por uma questão de lógica, né? Ele é possível de ser diplomado, ele está em condições de ser diplomado. E se for considerada vaga a presidência da República, ele pode simplesmente assumir como contínuo nesse aspecto, né? Então o Diário Oficial da União está gerando esse protocolo dessa resolução. Essa resolução tem um prazo de 1 ano para acontecer. O presidente em exercício permanece no poder e será dada a presidência de novo ao Jair Messias Bolsonaro, através das 4 linhas da Constituição e das regras do jogo. Então tudo isso está previsto, tá? Vai acontecer mais ou menos desse modo. Pode ser que em alguma coisa eu não esteja correto 100% das minhas observações, mas a tendência de que eu esteja correto é muito grande. A análise de cenário que eu estou fazendo, ela tá com base naquilo que eu estou lendo, né, na resolução e nas atitudes das ações anteriores. Então, vai ser uma possibilidade bem próxima disso acontecer, tá? Os meus colegas jornalistas vão ter dificuldade de analisar esse tipo de situação, os colegas cientistas políticos também terão alguma dificuldade de analisar esse tipo de situação, e os teóricos das conspirações vão sonhar com tudo quanto é tipo de coisa que possa acontecer, né? Na prática, o que pode de fato acontecer é o que estou relatando aqui para esse grupo seleto de pessoas por enquanto, e que amanhã depois vocês vão compartilhar, divulgar isso para outras pessoas. O vídeo ficou muito longo, mas é importante que vocês tenham essa informação toda para que saibam o que aconteceu e o que pode acontecer, tá? Então eu espero que vocês divulguem, compartilhem. Eu agradeço a atenção de vocês até o presente momento
Espero que eu tenha explicado tudo, não tenha restado nenhuma dúvida a respeito disso para vocês. Uma coisa eu tenho para mim, acabou, tá? Acabou. Amanhã é o último dia para o judiciário para fazer a diplomação do Lula. Se ele fizer, é crime. Se não fizer, deixa vago para o Bolsonaro, tá? E depois eles entram para recesso, isso aqui. Eles vão fazer como se não tivesse acontecido nada, isso aqui. E vão passear. Aí vão deixar o Lula com a brocha na mão, pendurado no pincel, né? Só pela tinta na parede. E o PT vai se dar mal. E o Alexandre diz, não, mas eu diplomei isso aqui, só que não botou no diário oficial. Tá? Isso aí, só amanhã ele terá essa situação. Então amanhã teremos a live da noite, possivelmente. Daiane, parabéns pelo conhecimento, sua coragem, sucesso. Obrigado. Cara, 90 dias de gancho lá no YouTube. Né? E aqui eu não sei se eu não vou ter também censurado depois desses 2 vídeos que eu fiz, mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? E depois, mais cedo ou mais tarde, esse pessoal todo vai ter que pagar o preço das censuras que eles estão fazendo com a gente aqui, né? Mas são criminosas censuras, tá? Eu agradeço a atenção dispensada, por favor, compartilhem, divulguem, façam a parte de vocês, estou tentando fazer a minha, não tá fácil, mas tem que ser feito, né? Isso aí, grande abraço para vocês, beijo do coração, tenham fé, falta pouco, tá? Não saia da frente dos quartéis, quem vai dizer quando sair, por que sair, é o comandante, tá? Vai para o Zoom, use outros aplicativos, Telegram, calma, assim ó, o que acontece? Eu tô para montar uma série de projetos profissionais, tá? Eu tô indo nesses tradicionais o máximo que eu puder para poder tornar conhecido isso, aquilo, aquele outro. Daqui no momento que eu tiver as coisas, os projetos acontecendo, no momento que esse governo estabilizar, se organizar tudo direitinho, eu tenho muitos projetos culturais, sociais, uma série de coisas que vão me organizar bem na vida. Eu vou poder organizar uma série de situações, inclusive cursos, tá? Inclusive cursos, cidadania, consciência cidadã, meritocracia, valores, história, uma série de coisas, tá? Filosofia, vou fazer um monte de coisa. E aí eu vou ter outras redes sociais e eu vou organizar tudo isso de uma forma técnica e profissional. Mas agora, deixa estourar isso aí, porque é o que nós temos para o momento. Tá? E não vou queimar os outros recursos que eu possa ter, né, deixando dessa maneira. Então deixa estourar, deixa acontecer, e aí depois eu vou me organizar, tá? Mas aguentem mais um pouquinho, já está acabando, acreditem, tenham fé, tá? E vão para frente do quartel, aproveitem, são os últimos dias, depois vocês não vão ter nenhuma foto lá, tá? Aproveitem, façam isso, vamos reforçar os quartéis, tá bom? Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada.